Muita gente pergunta para mim por que a gente faz evento aqui em Serra Negra todo ano, com essa qualidade. Primeiro que a gente tem equipes, né? A gente não faz nada sozinho. Segundo que a responsabilidade de fazer um evento, ela é muito grande, muito séria, porque tirar vocês da casa de vocês e trazer vocês até aqui requer uma responsabilidade muito grande. Não é? Nós brincamos aqui na frente, a gente gosta de levar, né, na alegria os eventos que a gente faz, mas a gente sabe da seriedade que é tirar cada um de vocês da casa de vocês, muitas vezes tirá-los da dor que muitos ainda carregam, do medo, não é? Da falta de esperança, da falta de fé, porque assim, não é porque com meu filho ainda não deu certo, mas vendo o Antônio aqui, né, antes falando sobre o Manual da Sobriedade, trazendo a sobriedade até vocês, nós, não é que fazemos parte hoje da sobriedade com amor exigente, né, pelos caminhos da sobriedade, a nossa responsabilidade ela aumenta muito, porque nós sabemos que hoje nós não somos exemplo para ninguém, mas nós sabemos hoje quem nós somos, não é? Diferente, e isso eu acho que só o tempo que traz, né? Quando a gente trabalha a sobriedade no pessoal, só o tempo ele nos mostra esses caminhos. Esses caminhos, eles são, dia após dia, sendo lapidados. Nós, e aí, Antônio, você me permite eu ainda falar como dependentes químicos, não é? No uso, nós somos pedra, e pedra muito embrutecida, muito. E quando nós temos a oportunidade de entrar em recuperação e de começarmos a trilhar um caminho da recuperação, a gente passa a ser lapidado um pouco a cada dia. E eu sinto assim que tudo que eu sou hoje, ou que eu estou hoje, eu devo ao amor exigente. Porque foi através desse programa que muitas vezes me doía por dentro, porque ele me mostrava quem eu estava sendo e quem eu não queria ser. Não é? Ele foi mexendo aos poucos com a minha consciência, ele foi mexendo aos poucos com o Fábio, que não queria mais ser aquele Fábio, e que lutava desesperadamente para ser um Fábio diferente, não é? E, aos poucos, esse Fábio foi tendo a oportunidade, porque o Fábio velho foi deixando de existir para o Fábio novo existir. Assim como é com todos os nossos irmãos que estão em sobriedade. Não é? Todos nós começamos como pedra embrutecida, ainda temos um caminho enorme para trilhar, mas hoje, pelo menos hoje, nós encontramos um caminho, nós encontramos um aparelho, não é? Uma máquina que faz com que essa pedra embrutecida seja lapidada um pouco a cada dia. Esse instrumento chama-se amor exigente. E esse evento que a gente, né, prepara com tanto amor, mas com muito amor, não é pouco, não. Eu vejo muita gente falar, Fábio, que legal, porque vocês fazem um evento diferente, vocês fazem alguma coisa que dá certo. Dá certo, e vai sempre dar certo, porque vai ser sempre feito com amor. O dia que deixar de existir amor, deixou de ser um evento aqui em Serra Negra.
Aí vai ser em outro lugar, mas não vai ser mais aqui. Porque aqui é pelo 6º ano que a gente está trabalhando esse evento. Se Deus quiser, ano que vem, Dani, nós vamos fazer o 7º, tá? Nós já temos o nome desse 7º, né? O 4º foi codependência, mitos e verdades, não é? Esse vai se chamar sobriedade, uma nova maneira de viver. O próximo vai ser esse tema, que eu tenho certeza absoluta, que assim como esse, teremos aqui outros palestrantes que vão fazer tão ou melhor do que esse foi agora, porque a gente está sempre, cada vez, melhor. Gostaria de convidar agora para a nossa próxima palestra um doutor que hoje eu tenho a alegria de tê-lo como próximo, porque eu conheço o trabalho dele de tudo que ele faz. Se vocês veem o Pedro hoje como ele está, o Pedro está assim. O Pedro está como ele está hoje devido a esse fantástico profissional chamado Dr. Charlton Cavalcante, que vai vir falar com vocês aqui. Ele é neurologista infantil, neurofisiologista clínico e um excelente profissional que vai estar aqui falando para a gente agora. Tá bom? Olá, pessoal, boa tarde. Quando eu fui convidado, eu não imaginava que era um evento desse tamanho. Mas estou muito feliz de estar aqui hoje. Para mim é muito gostoso finalmente estar aqui, porque esse convite já rola há alguns anos. O Fábio falou que eu já conheço essa família, acho que já vai fazer uns 5 ou 6 anos que eu acompanho o Pedro. E para mim é muito gostoso. Sempre a consulta com eles é um momento que eu relaxo no dia. A gente tem o costume de deixar para a última consulta da sexta-feira, no final da tarde ou à noite, e a semana acaba muito tranquila. Eu me sinto também um pouco da família. Então é muito bom para mim estar aqui hoje. Poder compartilhar um pouco da minha visão e da minha vivência. A ideia é tentar explicar de forma bem tranquila, assim, para que todo mundo entenda por que alguma comorbidade psiquiátrica ou mental, neurológica, contribui tanto para o desfecho de transtorno de uso de substâncias, certo? Eu acho que a gente pode fazer de uma forma mais descontraída, até para que a gente não perca muito o timing. Então, se alguém tiver alguma dúvida, não precisa deixar para o final. Acho que pode levantar o braço e a gente responde na hora, certo? Vamos lá. Bom, então, já foi apresentado, meu nome é Charlton Cavalcante, eu sou pediatra, neuropediatra e neurofisiologista clínico. A neurofisiologia é a área da neurologia que estuda a parte elétrica do cérebro e dos nervos. E tenho mestrado na área, fui me especializando um pouco na parte de psiquiatria, distúrbios do neurodesenvolvimento. Ao longo dos últimos 12 meses, eu tenho dado palestras e aulas, geralmente na área de indústria farmacêutica, ensinando médicos a prescrever medicamentos, não só sobre TDAH, mas também sobre epilepsia, autismo, etc. E vamos lá, né? Vamos começar. Eu vou falar um pouquinho, resumidamente, a gente vai falar sobre o que é neurodesenvolvimento, o que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por que recebe esse nome, como que é feito o diagnóstico, como que é feito o tratamento, e a gente vai explicar sobre o transtorno de uso de substâncias e comorbidades mentais. Então, alguém aqui já deve ter ouvido falar sobre
TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ser um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, nada melhor do que começar explicando o que é o bendito neurodesenvolvimento, né? Por que a gente fala tanto disso? Eu sou suspeito para falar, mas ao meu ver, essa é a célula mais bonita do corpo. Isso é um neurônio. O neurônio é a célula principal do sistema nervoso central, não é a única, mas é disso que é composto o nosso cérebro e todos os nervos. Ele é formado, basicamente, dividido, a grosso modo, em 3 partes. Né? Essa cabeça aqui que a gente chama de corpo, o axônio e os dendritos, que são esses cabelinhos. E isso aqui é uma célula que ela é feita para transmitir sinal elétrico. E através desse sinal elétrico, que se transforma em químico e depois vira elétrico de novo, ele vai se comunicando um neurônio com o outro. E através dessa comunicação de um neurônio com o outro, vai se fortalecendo essas conexões. Então, quando a gente fala sobre aprendizado, nada mais é do que aumentar o número de conexões entre os neurônios. Veja, nem sempre mais neurônios significa ter mais aprendizado. O que importa é que esses neurônios se comuniquem, formando verdadeiros caminhos, como se fossem rodovias mesmo, ligando as cidades. Então, não importa o número de rodovias, o que importa é uma rodovia de grande magnitude, que consiga transportar muito número de carro com segurança. Isso aqui é um transporte eficaz, não é isso? Então, essa comunicação muito forte entre diferentes neurônios é que faz com que a gente execute funções do nosso cérebro. E aí, como eu falei, isso aqui é uma molécula, né, uma mensagem química que desencadeia de um neurônio para o outro, um sinal elétrico que vai ser transportado aqui por essa membrana que recobre ele, né, pela membrana plasmática dessa célula, e que lá na outra ponta, naquele cabelinho da ponta de lá, vai liberar novas substâncias que vão se comunicar com o neurônio após, e assim vai de um para o outro. E o fato é que quando todo esse caminho de neurônios vai percorrendo ao longo do cérebro, formando esses emaranhados, no momento em que a gente consegue executar uma função bem feito, seja ela qual for, é ativado no cérebro da gente o que a gente chama de circuito de recompensa. Então, tudo que a gente aprende, tudo que a gente faz na vida, desde a coisa mais simples, até fixar o olhar, ou dar o primeiro passo, falar uma palavra, em algum momento houve ativação desse circuito de recompensa, que vulgarmente a gente chama de circuito do prazer. Mas não é só uma sensação de prazer. Na verdade, é uma mensagem dentro do cérebro que diz: aquela função foi bem feita. E toda vida que esse circuito de recompensa é ativado e manda essa mensagem de que aquela função foi bem executada, todas as conexões de neurônios que vieram antes daquilo para executar aquela função vão ser fortalecidas. Então, quanto mais a gente faz, mais a gente ativa o circuito de recompensa e mais a gente tem esse feedback para todos os neurônios que foram envolvidos, melhorando e aumentando essas conectividades. Então, a gente vai formando esse grande emaranhado que forma esses caminhos no cérebro. Essa formação desses caminhos, essas conectividades neurais, formam o que a gente chama de redes neurais. E essas redes é que vão ser responsáveis, juntas ou isoladamente, pelas funções do cérebro. E assim está tudo que o nosso cérebro faz, desde os pensamentos até as atitudes, ou o controle das atitudes, a atenção, o controle dos impulsos e etc. Então, antigamente a gente entendia a neurologia dessa forma, que o cérebro era dividido em áreas do córtex. Córtex é essa borda do cérebro. É nesse córtex, é nessa margem do cérebro que estão todos aqueles corpos dos neurônios, que parecia a cabecinha lá daquela célula. Eles estão aqui nessa parte cinzenta que recobre todo o cérebro. E por dentro passam os fios, que é o axônio, né? Bom, então a gente acreditava que diferentes áreas eram relacionadas a diferentes funções, porque a gente tem uma área motora primária, que quando tem, por exemplo, um AVC nessa área, a pessoa perde a movimentação. Uma área responsável pela fala, uma área responsável pela visão, mas na verdade a gente já sabe, a neurociência atual já sabe que não é tão simples assim. Esses conceitos ainda existem, mas a gente já entende um pouco mais a fundo. Na verdade, essas áreas não funcionam isoladamente, elas funcionam sendo, às vezes, o início de uma grande rede neural. É de lá onde sai a primeira mensagem, mas dali é que vai percorrer o cérebro inteiro e vai envolver áreas bastante distantes para executar a função. Então, esse caminhar todo aqui, todas essas vias, a gente já entende, isso já está bem determinado no nosso cérebro, no sistema nervoso inteiro e de outros animais também.
Mas a forma como elas se ativam e a ordem e quais partes do cérebro vão se ativar é que a gente ainda está estudando. É como se fosse um computador mesmo, em que para ler um arquivo você vai precisar dessa placa e desse programa. Para um outro tipo de arquivo você vai precisar dessa placa, de uma outra placa e de um outro programa. E isso a gente está entendendo. E é o que a gente chama de redes neurais. Com base nessa analogia, assim, de daqui para que ponto do cérebro vem aqui outra área, e dessa para que outra área, e para que outra área, e esses infinitos caminhos que podem se formar dentro do cérebro, é que surgiu os conceitos de inteligência artificial, em que o algoritmo tenta replicar isso no computador, e que está todo mundo falando hoje em dia, do ChatGPT, etc. Tudo é mais ou menos esse mesmo conceito. Essas são as redes neurais que a gente já conhece no cérebro. E a coisa está pipocando, assim, o tempo inteiro descobrindo novas redes neurais e como elas se relacionam. E algumas delas a gente já sabe que estão especificamente relacionadas à atenção. E veja, a atenção ela é necessária para outras coisas. Por exemplo, eu sei redes neurais relacionadas à escrita, mas não existe uma rede neural da escrita se não envolver rede da atenção. Eu sei que, por exemplo, eu posso ter uma rede neural relacionada a movimentos imaginários, ou seja, imaginar um movimento, mas não executar. E para isso eu tenho que estar atento ao que eu estou pensando. Então, as redes neurais da atenção, elas são muito importantes porque elas envolvem e elas são necessárias para a execução de outras redes neurais. Então, a gente pode ter um déficit no planejamento motor, por causa quando a gente não tem atenção. A gente pode ter um déficit na percepção visual, quando a gente tem um déficit na atenção. A gente pode ter um déficit no controle inibitório, quando a gente tem déficit de atenção. E pode também ter um déficit na regulação das emoções, pelo fato de que a rede neural da atenção estava falha. Então, algumas redes neurais, elas são complexas e são desenvolvidas mais posteriormente, como a maturidade, etc. E outras redes neurais são muito primitivas. Por exemplo, uma rede neural que se relaciona ao movimento das pernas e o caminhar. Isso a criança aprende com bem menos de 2 anos. Então, a rede neural da atenção, ela tem uma magnitude que ela começa a ser desenvolvida nos primeiros anos de vida. Mas quando exatamente, né? Então, a priori, a gente já definiu muito bem 2 redes neurais da atenção. São as únicas? Até o momento são as que a gente conseguiu descrever, mas provavelmente a coisa é bem mais complexa do que só 2 redes neurais, que é a rede neural dorsal e a rede neural ventral. Cada uma vai ter sua funcionalidade e vai ser ativada de uma forma diferente. Então, como que a gente resume tudo isso que falamos até agora? Com as minhas palavras, eu costumo dizer que o neurodesenvolvimento é uma sequência de aquisições que vão sendo adquiridas pelo cérebro, né? Que vão sendo aprendidas, essas aquisições de habilidades neurológicas ao longo dos primeiros anos de vida. A formação das redes neurais mais básicas, mais essenciais. É como se fosse o hardware, as placas do computador. E depois a gente vai instalando os programas em cima disso. Se as placas não estão bem feitas, se a estrutura não está bem feita, não tem como ter programa que funcione bem depois. Então, tudo o que acontece durante o neurodesenvolvimento vai ter impacto nas funções executivas, no funcionamento do cérebro como um todo, quando adulto. Então, de forma mais lúdica, eu costumo dizer que é mais ou menos sair disso para isso. Quem não assistiu esse filme, pelo amor de Deus, está perdendo tempo de vida, né? Tem que assistir divertidamente 1 e 2. E, assim, a gente entende, na medicina, tudo a gente tenta entender o funcionamento das coisas com base nas coisas que estão alteradas, né? A gente, avaliando os transtornos, é que a gente começa a ter hipóteses de como funciona a máquina, ou de como ela deveria funcionar. E quais são os transtornos do desenvolvimento? Bom, a gente divide hoje em pelo menos 6 transtornos do desenvolvimento. Entendam, não são doenças, são alterações ainda do básico do cérebro, de como ele vai funcionar. Certo? Então, por isso que a gente diz que autismo, por exemplo, não é uma doença, é uma condição muito mais ampla. É como você falar, por exemplo, síndrome metabólica, que é a junção de diabetes, sobrepeso, pressão alta e não sei o que, não é só uma doença, é um quadro muito mais amplo. Então, quais são os transtornos do desenvolvimento? O transtorno do espectro autista, transtorno do desenvolvimento intelectual, que anteriormente era considerado o retardo mental, a deficiência intelectual, e hoje a gente entende que isso pode ser lá desde
desde a formação, do neurodesenvolvimento, e já tem uma alteração na parte intelectual. O transtorno do déficit de atenção, e eu vou já explicar por que o nome tem a hiperatividade, mesmo em pessoas que não são hiperativas. O transtorno do desenvolvimento da comunicação, do desenvolvimento motor e da aprendizagem. Uma fácil, hein? Para começar, não vai me pôr pelo amor de Deus. Eu falo alto, acho que eu nem preciso do microfone. Tá ok. Você relatou que os transtornos do neurodesenvolvimento acontecem nos primeiros anos. Uhum. Vocês têm uma... Didaticamente, tem como falar até quantos anos isso? Cada transtorno do desenvolvimento vai ter uma época específica para a gente dizer que houve um limite. O TDAH. Até ali, sim, eu vou já falar. Tem um limite para cada um deles. Quando a gente fala primeiros anos de vida, não tem exatamente, deu tal ano, acabou. O neurodesenvolvimento é algo contínuo, ele não é tão limitado assim. Mas sim, por exemplo, o transtorno do espectro autista, ele envolve redes neurais relacionadas à socialização. E elas já estão muito bem concluídas, ou praticamente concluídas, até os 3 anos de idade. Então, não existe transtorno do espectro autista que começou depois dos 3 anos. Ah, mas só foi percebido aos 4. Foi percebido aos 4. Mas o problema, a semente do problema começou lá atrás. O transtorno do déficit de atenção, hoje em dia, o critério diagnóstico é 13 anos de idade, 12 anos e 11 meses. Há mais ou menos uns 10 ou 15 anos atrás, era até os 7, porque a gente entendia que grande parte dessas redes neurais já estavam formadas até os 7. Mas a gente deixava de dar diagnóstico para muitas pessoas, porque talvez aos 7 aquilo não tivesse ainda visível. A gente entende que o problema começou sim aos 7, mas se é para dar diagnóstico, e isso é algo subjetivo, a gente tem que ter orientações. Então, o médico dá o diagnóstico se os sintomas foram percebidos até os 13. Mas a gente vai ver já que, na verdade, o problema começa muito antes dos 7. Então, sim, esses transtornos de desenvolvimento, eles têm mais ou menos um limite, mas não é tão fixo. Vamos considerar que tudo isso acontece antes dos 12, juntando todos antes dos 12, certo? Muito obrigada. Imagina. Então, quando a gente fala de transtorno do desenvolvimento, né, a gente tenta separar esses 6, mas isso aqui é a nossa visão atual, não significa que de fato é assim. É como a ciência, a neurociência, divide a coisa para que a gente entenda, é como a gente entende agora. E quando a gente fala de um transtorno do desenvolvimento, a gente está trabalhando então com uma rede neural que ela vai ser essencial para o funcionamento de outras redes neurais mais complexas depois, ou mais aprimoradas depois, né? E se a gente está falhando lá desde o começo, numa rede neural que vai ser amplamente utilizada por outras, dificilmente aquilo vem totalmente isolado, concorda? Então, a lei hoje quando a gente identifica um transtorno do desenvolvimento, a gente deve incessantemente procurar por qual outro neurodesenvolvimento, qual outra área do neurodesenvolvimento que também vai estar alterada. É muito difícil, para não dizer impossível, que o transtorno do neurodesenvolvimento ele seja puro e isolado. É mais ou menos assim. Então, quando a coisa se mistura de modo que sempre vai ter uma interseção. Ah, mas é só mesmo desatento. Mas se a pessoa é muito desatenta, será que ela realmente presta atenção na forma como ela se comunica? Como que ela vai corrigir a comunicação dela? Se ela é muito desatenta, será que ela está fazendo uma boa leitura social e presta atenção nas reações comportamentais dos outros diante do comportamento dela? Então, ela não vai moldar o comportamento dela baseado nas atitudes dela própria, porque ela não vai estar atenta 100% na atitude do outro. Então, uma simples desatenção vai, sim, repercutir em muitas outras áreas do desenvolvimento. Eu, particularmente, costumo não gostar dessa figura, eu prefiro até essa. Ó. A coisa mistura de uma forma que, além de ser quase impossível a gente saber, a gente ter só um transtorno do desenvolvimento, geralmente a gente tem mais de 2, basta que um olhar atento realmente procure. E quem não sabe o que procura, desconhece o que encontra. Né? A gente tem que saber como procurar, o que a gente está olhando, para entender o que poderia ser melhorado. Bom, mas a gente tem que ser prático e resolutivo. Na medicina a gente tem toda essa entender como funciona, mas na prática como que a gente pensa em chegar até um diagnóstico do transtorno do desenvolvimento. Tudo parte de um atraso do neurodesenvolvimento. E
Também, quando a gente fala de cada criança tem seu tempo, isso é verdade. As pessoas podem desenvolver coisas em tempos diferentes, em ordens diferentes. Tem criança que fala antes de andar, tem criança que anda antes de falar, mas essas coisas vão sim acontecendo em tempos mais ou menos previsíveis. Cada criança tem seu tempo, vírgula. A gente tem um ritmo de desenvolvimento. Então, quando a gente fala que até tal idade tem que estar andando, beleza, mas a criança sentou com que idade? Ela sentou com tantos meses. E ela só foi andar com essa idade. Então, o ritmo estava assim e desacelerou. Essa desaceleração é que um especialista em neurodesenvolvimento percebe. E não é só um corte transversal em dizer faz ou não faz. Está fazendo, mas demorou para fazer. Por isso que a gente tem que ter cuidado com isso de cada criança tem seu tempo. Porque a fulana pode ter falado cedo e o Joãozinho ter falado tarde e os dois serem normais. Mas talvez um deles não seja, porque houve um alentecimento nesse ritmo de desenvolvimento que aquela criança já estava apresentando. Ou é um neurodesenvolvimento que, embora ainda dentro do limite superior, dos marcos do desenvolvimento, houve uma lentificação desde lá do começo, certo? Então, a gente tenta sempre entender como é o ritmo do desenvolvimento dessas coisas e tenta separar entre as vias neurais sensoriais, as vias neurais da linguagem, as vias neurais da cognição ou do pensamento, da inteligência superior. A gente tenta entender qual é o ápice, em que momento que aquilo começa a se desenvolver e o momento em que aquilo já desenvolveu bastante, portanto a gente começa a diminuir o ritmo de novas aquisições, e qual é o ápice, o momento em que aquilo ali está fervilhando de novos aprendizados. E lembrando, a gente vai voltar a isso em algumas vezes hoje, o aprendizado nada mais é do que uma função que foi bem executada e o sistema de recompensa mandando o sinal de que, ok, foi bom. E aí toda aquela rede neural, toda aquela circuitária de neurônios vai se fortalecer. E quanto mais a gente faz, mais a gente ativa circuito de recompensa, e mais se fortalece, mais se fortalece, mais se fortalece. Beleza. Então, ao longo do primeiro ano de vida, veja que a gente... Ao longo aqui do primeiro ano de vida, as primeiras vias neurais que têm um pico de desenvolvimento, logicamente, são as vias neurais da visão, da audição, e a gente começa a entender, a interpretar aquilo. A criança começa a não ver uma confusão naquilo que enxerga, começa a discriminar sons que escuta, e aí não é mais tudo só um burburinho, ela começa a identificar o que é a mãe falando, o que é o irmãozinho falando, o que é o pai falando, diferenciar as vozes que escuta, diferenciar o que é uma voz humana do que é um barulho do cotidiano. Então, ao longo do primeiro ano de vida, o bebê que nasce sem saber nada disso, ele começa a ter essa maturidade. Então, é necessário que a criança desenvolva essas vias neurais do sistema sensório para que depois ela possa pensar em desenvolver linguagem. E é importante que haja algum reconhecimento de linguagem e, se possível, até a execução da linguagem para que ela possa desenvolver maturidade cognitiva também. E isso tudo já no primeiro ano de idade, certo? Mas, logicamente, a coisa não para aí. Tentar identificar os atrasos do desenvolvimento classicamente é feito pelo caderno da criança, que tem boas dicas desses marcos, de tentar entender o que a criança pelo menos deve estar fazendo em cada época da vida. Existe a escala de Denver, que todo neuropediatra decora já nos primeiros meses, e todo pediatra também deve saber usar, que a gente tenta fazer um corte transversal da idade e ver o que a criança já faz ou não faz, o que ela está em atraso, o que está em alerta, e ela é dividida em área de linguagem, socialização, motor fino e motor amplo ou motor grosseiro. E a gente faz isso sempre com a idade corrigida, porque se o bebê nasceu muito antes do tempo, a gente tem que dar um desconto. E vamos falar então do neurodesenvolvimento da atenção. Quando a gente fala de atenção, existem diferentes formas de entender isso, certo? As formas mais clássicas dividem essa atenção inicial, a atenção do neurodesenvolvimento, em atenção ao meio externo e atenção ao meio interno. Para a atenção ao meio externo, a gente tem que ter já desenvolvido redes neurais dos sistemas
sensórios, né? Audição, visão, etc. Concorda? Então, veja como uma rede neural influencia na outra. E se a criança nasce surdo-muda e ela não nasce escutando, vai ter um impacto na atenção? Vai. Qual o impacto? Muitos. A gente não sabe muito bem ainda, mas gera impacto. E se a criança nascer cega? Também vai. Então, tudo isso se comunica. A ideia é que a gente entenda isso, mas a gente ainda está entendendo. E a atenção ao meio externo, a gente divide, a grosso modo, em atenção auditiva e atenção visual. E é com base nessas atenções auditiva e visual que depois vai surgir o controle inibitório, que é quando a criança tem a pessoa, né, tem uma vontade, uma volição para executar uma coisa e ela inibe. Ou ela escuta um monte de coisa, mas ela inibe alguma parte do que está escutando. Ela direciona a atenção para alguma coisa que ela quer ficar atenta dentro daquilo que escuta. Ou de tudo isso que eu vejo, eu vou focar em uma coisa só. Então, eu estou inibindo a atenção que eu dedico a todo o resto. E a atenção ao meio interno é a gente estar atento às nossas atitudes, às nossas vontades, e daí surge o controle dos impulsos. Então, olha uma criança aqui de menos de 1 ano de idade, como ela está atenta à atitude da outra pessoa, ela está olhando, ela estava direcionando o olhar para cá, depois surgiu isso, ela está direcionando a atenção para cá. Agora ela desfocou daqui e ela percebeu que tinha alguém filmando. Ela esqueceu a primeira coisa, agora ela deu a atenção para... Pronto. Vocês perceberam como essa criança mudou o foco várias vezes? Então, as redes neurais da atenção dela estão ou não estão em franco desenvolvimento com menos de 1 ano de idade? Sim, estão. Então, isso daqui, quando a gente fala de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mesmo que a gente perceba esses impactos aos 7 anos, ou mesmo que a gente perceba os impactos aos 13, para que a gente possa dar o diagnóstico para mais pessoas, no fundo, aquela sementinha já estava instalada há muito tempo. Quando a gente fala de atenção social ou comportamento social, isso também começa muito cedo, né? Veja aqui, ao longo do primeiro ano de vida, 1 year, né, 1 ano, aqui a gente tem primeiro o desenvolvimento do sistema motor, em grande parte, ocupando aqui boa parte dessa pizza, do sistema sensório, mas depois que isso aqui já está bem elaborado, o sistema motor, o sistema sensório, aí a carga inteira, o cérebro se dedica muito para o desenvolvimento das redes neurais da atenção, porque ele já tem um substrato para aquilo. E faz sentido, né? Uma criança de recém-nascida, ela só consegue ficar sentada, só consegue ficar deitada. Na posição que você deixar ela, ela fica, ela não consegue se virar. E uma criança de 1 ano, ela já anda e se dela corre bem, tão bem quanto um adulto. Então, houve um franco desenvolvimento das áreas motoras. Aqueles neurônios que já foram conectados, eles começam a diminuir a necessidade de estabelecer novas conexões, vai continuar acontecendo ao longo de toda a vida, principalmente o aprimoramento da coordenação motora fina, mas aquele fervilhão de desenvolvimento na área motora já começa a diminuir, de modo que a gente começa a ter atributos relacionados à nossa atenção, depois as preferências, perspectivas, intenções, crenças, e isso tudo vai amadurecendo com o neurodesenvolvimento. Em resumo, eu gosto de trazer assim, de forma bem prática, que aos 10 meses de idade, a criança ela já tem o que chamamos de atenção compartilhada. Lógico, antes dos 10 meses, a criança já consegue estar atenta. Ela direciona a atenção para um objeto. Se for um objeto colorido, ela tende a ter mais atenção do que um objeto em preto e branco. Ela já consegue reconhecer rostos. Então, aos 6 meses de idade, e na verdade costuma ser bem antes disso, mas certamente aos 6 meses de idade, uma criança vai preferir muito mais dedicar a atenção a um rosto humano do que a um brinquedo. A criança ela segue, e aquela criança fez bem isso, né? Tava o brinquedo passando, e aí quando ela percebeu que atrás do brinquedo tinha alguém filmando, ela ignorou o brinquedo e mudou o foco para olhar para a pessoa, certo? Então isso bem antes dos 10 meses. Mas aos 10 meses tem a atenção compartilhada, que é, eu sei que você está atento a isso, então eu vou estar atento a isso também. Então é dar atenção para o que outra pessoa está dando atenção. Isso é uma das primeiras coisas que a gente percebe falhar, por exemplo, no transtorno do espectro autista. Pode acontecer no TDAH também? Pode,
mas isso é um marco do autismo. 18 meses, além da criança já ter a atenção compartilhada, ela começa a tentar dedicar a atenção para entender o que as outras pessoas estão pensando. Então, ela olha muito nos olhos, ela tenta analisar as atitudes das outras pessoas, ela começa a perceber que se eu faço isso com a minha mãe, a atitude da minha mãe é essa, mas se eu fizer isso com meu pai, a atitude dela é essa outra. Então, quando eu quiser isso da minha mãe, eu vou agir dessa forma, quando eu quiser do meu pai, eu vou agir dessa outra forma. Isso com 1 ano e meio de idade. Então, essas coisas aqui a gente chama de desenvolvimento da atenção social. Vejam essa criança de 3 anos e 1 mês. É normal essa criança demorar tanto tempo para ficar curiosa para saber o que é aquela luz verde? Não. Até um gato, se você joga um laser verde, ele fica maluco tentando entender de onde vem o gato. E aquela criança estava mais atenta no que ela própria estava fazendo do que no que eu estava fazendo. E não era uma coisa simples. Trazer um laser verde dentro do cenário não é algo que ela vê todos os dias. Então, aos 3 anos de idade, na verdade, muito antes disso, aos 10 meses de idade, eu já esperava que essa criança parasse o que estava fazendo para dar atenção à minha luz e entender de onde que aquela luz vinha. Aqui eu tentei preservar o rosto da criança, né? Mas eu entreguei uma peça, ela pegou a peça, depois eu vou tentar pedir a peça e ver se ela devolve. Sabe por quê? Porque quando eu entrego e depois peço, eu quero que essa criança tenha curiosidade de saber o que ele vai fazer se eu entregar. Porque ele está pedindo, então eu vou dar, para ver o que ele vai fazer. Ela está atenta nas minhas atitudes. Ela tinha que estar, né? No caso, essa criança não está. E eu estou aqui pedindo, ó, chamei, toquei, e ela está totalmente interessada em mexer no saco e não está nem aí olhando para a minha mão. Essa atenção está comprometida. É um problema na atenção ou é um problema nas redes neurais da socialização, que são outras redes neurais? Aqui não dá para saber ainda. Então, pode ser uma criança com déficit de atenção? Pode. Pode ser uma criança com autismo? Pode também. E qual a chance dela ter as duas coisas? É baixa ou é alta? Alta. Então, vocês estão acompanhando. Lembra das redes neurais da atenção? Aqui elas duas, ó, a gente já sabe mais ou menos quais são as áreas do cérebro que se ativam quando a gente precisa de uma ou de outra. Existem diversos exames de neuroimagem funcional mostrando quais as áreas do cérebro envolvidas no momento em que a gente tem que focar em uma coisa só, que a gente tem que ligar o alerta. Ligar o alerta é assim, a criança está aqui, relaxada, pá, um barulho. Opa! Pronto, era essa ainda. Esse momento do alerta de eu estava aqui do nada e teve um grande estímulo, isso é uma rede neural específica para isso, chama salience. Então, a gente sabe exatamente quais são os caminhos do cérebro relacionados a gente sair desse estado de não pensar em nada para, opa, o que foi isso que me chamou a atenção? Existe rede neural específica para isso. Existem redes neurais em relação a desfocar em relação ao resto e focar numa atenção seletiva, se manter concentrado numa coisa só, ou dividir a atenção entre duas coisas. Tudo isso a gente já tem muito bem documentado, e lógico que ainda é alvo de muita pesquisa, mas a gente já entende todas essas diferentes partes da atenção. E quando a gente fala de transtorno do déficit de atenção, a coisa começou lá atrás, mas assim, o que é que causa então, né? O que é que está por trás de uma rede neural da atenção, que eu estou falando tanto essa palavra, de uma rede neural da atenção que não funciona bem? É um problema estrutural? É uma área do cérebro que não está bem feita? Já que eu mostrei várias áreas aqui, ou é um problema químico, ou é um problema elétrico? Bom, a gente tem as duas coisas. Começa com uma disfunção de neurotransmissores, então um problema químico, em que há uma redução na dopamina e na noradrenalina nas áreas frontais. Só que, quando a gente tem, por exemplo, a rede neural relacionada
a Saliens, por exemplo, que ativa a nossa atenção, que direciona, tira a gente do devanear para o estar atento, essa rede neural depende muito de noradrenalina. Então, se nessas áreas do cérebro tem pouca noradrenalina ou uma disfunção, né, uma baixa recepção, uma baixa liberação, por algum motivo, uma alteração no funcionamento dessa molécula, a gente vai continuar desligado. Então, doutor, eu tenho que chamar esse menino 15 vezes para ele me escutar. Eu grito, só falta bater para ele olhar para mim. Tá aí. Essa rede neural estava, assim, falha. E lembra que eu falei do circuito de recompensa? O circuito de recompensa funciona com dopamina. E essa dopamina é necessária para que dê o feedback de toda a rede neural que dependia de noradrenalina para que ela vá se estruturando. Então, também tem problema na dopamina. Então, outro neurotransmissor que também está envolvido. Então, o déficit de atenção ele é resumido como uma dificuldade, uma falha em relação à ativação do sistema de recompensa relacionado às redes neurais da atenção. Isso afeta a modulação da atenção, a inibição de respostas automáticas e a motivação. Alguém ia perguntar? É ela. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Uma pergunta. A minha filha foi diagnosticada assim, através de um psiquiatra, né, fazendo acompanhamento desde 3 aninhos. Aos 4 anos de idade, falou que o diagnóstico era déficit de atenção e hiperatividade. Então, ela chegou a tomar 6 remédios controlados. E agora, aos 14 anos, ela não está tomando nenhum remédio porque o pai não falou que, para neuropediatra, que o remédio estava dando dor no peito dela, entendeu? E a neuro tirou, que era o último, que era o Ritalina. E tem, no caso, você que é especialista, no caso assim, pode acontecer isso aos 14 anos, não tem mais, ou isso é para o resto da vida? O que essa pergunta tem a ver com esse slide? Não, mulher, estou brincando. Não tem a ver. Não, eu vou chegar ainda na parte do tratamento, mas pode. Todo medicamento tem efeito colateral. Não é reza. Todo medicamento tem efeito colateral. Até uma S que a gente toma pode dar acidez no estômago. Uma dipirona, um paracetamol, tudo vai ter. Algumas pessoas vão ser mais sensíveis ou menos sensíveis aos efeitos benéficos e efeitos colaterais do medicamento. Lógico que a gente tenta escolher o medicamento baseado no qual a maior chance da pessoa aceitar bem ou não, dependendo da idade, dependendo da comorbidade, né? O que mais que essa pessoa tem. Mas às vezes tem pessoas que aceitam muito bem e não percebem muito os efeitos colaterais de um medicamento, enquanto para outra pessoa o mesmo medicamento foi péssimo e sentiu muito efeito colateral. E a gente vai tentando um e outro para achar qual é o que menos causa efeito colateral para aquela pessoa. E eventualmente a gente acaba chegando num medicamento que não é o ideal, assim, ele não é muito eficaz para o que a pessoa tem, mas pelo menos é o que ela consegue tolerar. Ou às vezes não, às vezes a pessoa não tolera nenhum medicamento, porque é como um lençol curto. Às vezes a gente puxa o lençol para cobrir a perna, mas descobre a cabeça. Ou vai cobrir a cabeça e aí descobre o pé. Então, trabalhar com medicamento é isso, é tentar escolher, determinar qual é o ideal para cada pessoa. Ter intimidade com todos os medicamentos disponíveis faz com que o médico consiga escolher melhor com base naquela pessoa. Quando o médico não tem essa intimidade, não tem um conhecimento muito grande sobre os medicamentos, e isso a gente pega na prática, né, não é lendo em livro, é na prática mesmo, a gente vai seguindo o que existem de recomendações. E essas recomendações não são feitas por mim, o realizador Charlton que está aqui. São diretrizes internacionais, diretrizes com opiniões de muitos especialistas, muitas pesquisas, que definem que esse medicamento é melhor para essa idade, ou esse medicamento é melhor para essa situação. Entendeu? Então, sim, existem diversos tipos de medicamento e a ideia é que se escolha individualmente para cada paciente. Eu vou responder essa pergunta ainda mais à frente.
Simbora. Já foi avisado aqui que eu vou estourar meu tempo, então já estou passando também a mensagem. Disfunção de circuitos córticos striatais, ou seja, diminuição da função de algumas áreas do cérebro, que isso também já está documentado. Então, o TDAH é sim um transtorno do desenvolvimento, já provei para vocês que é um transtorno do desenvolvimento, não é só uma pessoa que está desligada ou desatenta, o início é precoce, então a gente tem que perceber, não que ele começou, mas a gente tem que perceber até os 12, antes dos 12 anos de idade, antes de terminar os 12 anos de idade, né? Mas eles costumam estar presentes antes dos 7. Existe um impacto significativo ao longo da vida e um prejuízo funcional, que pode ser acadêmico, pode ser social, pode ser ocupacional, e a tríade é desatenção, hiperatividade e impulsividade. Mas, doutor, você falou muito da atenção, o que é que tem a ver a hiperatividade? Para que a gente... aliás, quando a gente está atento, a gente não fica parado? Por exemplo, está todo mundo atento, então as pessoas estão paradas. Se não tivesse alguma coisa chamando a atenção de todo mundo, provavelmente as pessoas não iriam ficar tanto tempo paradas imóveis. Essa capacidade de ficar sentado durante muito tempo surge porque vocês estão dedicando atenção a uma coisa. Então, se a gente tem falha na sustentação da atenção, vai ter falha no controle inibitório, que é eu estar atento a mim mesmo e conseguir me manter e permanecer quieto, me manter imóvel. Para que a pessoa se mantenha imóvel, ela tem que estar atenta em alguma coisa, seja fora, do meio externo, ou no meio interno, para aquele controle dos impulsos. Então, a criança que é desatenta, ela costuma ter um padrão de comportamento mais hiperativo. Mas é obrigado? Não. Tem crianças que não são muito hiperativas, especialmente as meninas, e ainda assim você pode documentar a desatenção. Então, quando a gente fala TDAH, a palavra hiperatividade está lá, porque muitas vezes ela é presente, especialmente entre 3 e 7 anos de idade. É o que a gente mais vê nessa idade, já que é difícil de avaliar a atenção em crianças pequenas. Mas a gente fala que pode haver um predomínio desatento, ou um predomínio hiperativo, ou um TDAH misto. E como que é feito o diagnóstico? Bom, como eu falei, os sintomas se iniciam na infância. Esses sintomas que eu já falei, eles costumam estar antes dos 7 anos, mas hoje em dia a gente entende que eles têm que estar presentes até os 13, mas geralmente já estava lá antes. E o diagnóstico segue os critérios estabelecidos pelo DSM-5. Existe uma alteração no sistema de recompensa, que é a força motriz para que haja o neurodesenvolvimento e toda a aprendizagem, com uma menor percepção das recompensas a longo prazo. Ou seja, se eu fizer dieta todos os dias, lá na frente eu vou conseguir perder peso. Ou se eu estudar isso aqui, lá na prova eu vou conseguir tirar uma nota boa. Ou se eu conseguir ficar parado aqui na aula do Dr. Charlton, eu vou conseguir levar para casa mais conteúdo. Ou seja, eu estou adiando a minha recompensa em prol do que eu faço, eu estou fazendo algo em prol da minha recompensa que vai ficar mais para frente. Então, o TDAH tem uma falha nessa capacidade de moldar o meu comportamento hoje em prol da recompensa que vai vir só mais à frente. E busca pelas recompensas imediatas. Então, como existe uma falha no sistema de recompensa, essa busca incessante por dopamina é muito frequente em pessoas com déficit de atenção. Posso deixar a tua pergunta mais à frente, porque eu já fui cobrado em relação ao tempo, então eu queria pelo menos dar uma limpada nos slides. Mas passo para ti já. E esses prejuízos podem ser acadêmicos e sociais. Então, todo mundo que tem TDAH tem que tirar nota baixa? Não. Porque se fosse assim, crianças que não estão na escola não tinham TDAH. Então, a nota da escola é só uma métrica, ou algo que pode nos chamar a atenção para a presença de uma desatenção ou hiperatividade. Mas, primeiro, que não é só desatenção a única causa de nota baixa, existem várias outras causas para dificuldades escolares, e nem todo mundo que tem TDAH vai ter dificuldade escolar. Primeiro, que se a escola fizer prova muito fácil, pode ser que a pessoa não tire nota baixa nunca. Ou, de repente, uma pessoa com déficit de atenção, mas que a cognição é muito boa, uma pessoa com inteligência muito alta. E pode isso? Pode ter inteligência altíssima, mesmo com a desatenção baixa. O Pedro, com certeza, é um deles. Então, nem sempre a desatenção vem com nota baixa, mas pode vir. E, às vezes, a nota é a primeira coisa que chama a atenção.
Esses critérios aqui, eles são resumidos no DSM, que é meio que um manual para os critérios diagnósticos. Não vou ficar me atendo muito nisso, mas é mais para os profissionais de saúde, mas a presença de pelo menos 6 sintomas. E aí sim, o tema da aula. Eu falei tudo isso para poder fazer sentido o que eu ia falar agora, que é a vulnerabilidade para os transtornos de uso de substância, que é o nome bonito no meio médico que a gente usa para dependência, né? Então, quando a gente fala transtorno de uso de substâncias e doenças mentais em geral, ou condições do neurodesenvolvimento, aqui também incluídas, a gente sabe que esquizofrenia aumenta muito o risco de uso de substância química, TDAH também, até porque o TDAH tem essa necessidade de busca de recompensa a curto prazo e muitas vezes substâncias químicas podem dar isso de forma artificial e pouco duradoura. Transtornos do humor, transtornos de personalidade, transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, tudo isso tem a ver com transtornos de uso de substância. Por quê? Primeiro porque é uma sobreposição de vulnerabilidades genéticas. Um exemplo, o gene COMT, que é o da catecolamina ortometiltransferase, esse nome muito lindo de uma enzima que metaboliza outras moléculas dentro do cérebro. O gene da COMT, ele pode ter uma valina ou 2 valinas, uma leucina, 2 leucinas. Ter 2 valinas nesse gene relaciona a um baixo metabolismo de algumas moléculas e aumento de risco de efeito colateral dessas moléculas. A principal que eu estou falando, que eu queria falar, é o tetrahidrocannabinoide, é o THC. O THC é uma das moléculas que tem na planta da maconha. Existe o canabidiol, canabinol, tetrahidrocannabidivarina, THC, várias moléculas lá dentro da planta. Mas tem uma delas que é o que dá o barato, que age no cérebro, fazendo uma distorção de pensamentos, que muitas pessoas podem perceber como algo prazeroso, relaxante nos músculos, dá um soninho leve ou uma euforia, que pode ser legal para muita gente. Mas existe um gene, que é o da COMT, que quando tem essa alteração com 2 valinas, o efeito é o contrário. E a chance de ter um primeiro surto psicótico diante da exposição de maconha aumenta em 8 vezes. Então, existe sobreposição genética em relação ao uso de substância e algumas condições mentais. Sobreposição de gatilhos ambientais. Por exemplo, uma pessoa que sofre um abuso sexual, um abuso físico, uma desnutrição, isso pode prejudicar lá, ainda durante a infância, a formação de todas as vias neurais, ou de toda a complexidade da mente daquele ser humano. E isso torna ela, por si só, já mais vulnerável à necessidade de suprir aquilo de alguma forma, como a psicanálise tenta explicar. E o envolvimento de regiões cerebrais semelhantes. Lembra que a gente falou aqui do sistema de recompensa, que é uma falha no TDAH? Que droga ativa mais o sistema de recompensa do que a heroína, o crack? Essas drogas, elas vão direto nessa região, liberando uma quantidade, uma enxurrada de dopamina. Então, para a pessoa que tinha déficit de dopamina nessas áreas, encontrar um conforto numa substância química, ainda que seja transitório, a gente até entende porque que ela um dia experimentou e gostou. O problema é que é muito traiçoeira, a chance de ela precisar usar de novo é muito alta. E aí surge a dependência química, né? Tem inclusive aquela frase clássica que nem todo mundo que toma uma cervejinha no final de semana vai ter dependência em álcool, mas pode, com uma cerveja, desenvolver uma dependência. Nem todo mundo que fuma maconha vai virar maconheiro também, mas pode. Então, existem diversos fatores que tornam ela mais ou menos vulnerável. E doenças do neurodesenvolvimento. Ter uma doença do neurodesenvolvimento, seja qualquer uma delas, autismo, desatenção, TDAH, distúrbio do desenvolvimento intelectual, motor, da fala, qualquer uma delas, é uma vulnerabilidade para que no momento de experimentar uma molécula exógena, haja mais risco de desenvolver um transtorno de dependência química de uso de substância. O próprio déficit de atenção, ao longo da vida, vai ter comorbidades psiquiátricas também. Por exemplo, dos 5 aos 12 anos, é muito comum a gente ter transtorno de ansiedade, podendo até evoluir para transtorno obsessivo-compulsivo. Então, o médico que trata TDAH, muitas vezes, se ele está atento, se ele está acolhendo, ouvindo o que aquela pessoa
traz na consulta, ele não vai ficar só no mecânico de dar Ritalina e tratar só o TDAH. Se ele escuta, se ele faz uma escuta ativa, se ele pergunta como está a vida, como foi essa dinâmica, e qual foi a reação, se tem a oportunidade, se tem o prazer de conhecer aquela criança, aquela família, a gente pode perceber já desde os 5 anos de idade sintomas de ansiedade. E às vezes um sintoma de ansiedade pode ser piorado por medicação de desatenção. Então, entender o que a gente está tratando nos faz ter escolhas melhores de qual medicamento. E no déficit de atenção, quando adulto, dos 10 até os 20 anos, aumenta muito a chance de depressão e até mesmo de tentativas de suicídio. Quando a gente vê amostras na comunidade em geral, pessoas com TDAH têm 5,9% mais chance de algum dia terem experimentado álcool. Um risco de 5,9 vezes maior. Não é que só 5,9% dessas pessoas com TDAH vão experimentar algo. É um risco quase 6 vezes maior. 5,8% dessas pessoas, aliás, um risco de 5,8% a mais de dependência no álcool. Ou seja, não só de ter tido a falta de controle e ter caído na tentação de experimentar, que é normal, os adolescentes vão fazer isso, a gente vai fazer isso em algum momento, mas a chance de aquilo virar uma dependência já aumenta em 6%. Quase 6%. 2,4% a mais de risco para experimentar substâncias ilícitas. E olha como a coisa dobra, ou quase dobra, para desenvolver uma dependência química em substâncias ilícitas. Então, ter TDAH já é comprovado que aumenta pelo menos em 15% a chance para o uso de qualquer substância. Isso já é bem documentado. E se a gente vai para amostras clínicas, o que é uma amostra clínica? Não o público geral, mas aquele público que já está no hospital ou já está no consultório. Aqueles casos que realmente precisaram de um tratamento. Isso sobe para até 23,1% a prevalência. Então, se a gente pega todos os pacientes que a gente trata com TDAH, mais ou menos 1/4 deles, de 1/4 a 1/5, já experimentou e faz uso rotineiro de alguma substância, seja ela lícita ou ilícita. Nicotina, álcool ou qualquer substância psicoativa. E esse risco é ainda maior em meninas. E olha que menina camufla bem, né? Menina tem diagnóstico de TDAH mais tardio, geralmente tem TDAH que é mais refratário a tratamento, e elas camuflam também não só o TDAH, mas as outras condições que o TDAH traz junto, e esse risco aumenta. Não sabemos o porquê, mas o risco de uso de substância em meninas é maior do que nos meninos. E o tratamento? Bom, o objetivo do tratamento é a redução dos sintomas, com a melhora funcional e melhores condições para aprimoramento dessas redes neurais. Então, faz toda a diferença na qualidade de vida. E faz diferença também a hora que a gente começa o tratamento. Tratar um adulto com TDAH é uma coisa, tratar uma criança com TDAH é outra. Você imagina, a gente está construindo a casa e a gente vai lá e diz, não, pera, eu vou precisar de uma tomada aqui. Aqui vai ser importante uma tomada. Então, durante a construção da casa, a gente já bota a tomada lá. Enquanto os fios estão sendo passados, a gente está determinando onde vão ficar as tomadas. Outra coisa é a gente, depois que a casa está toda pronta, a gente dizer que precisa de uma tomada ali. No máximo, a gente vai puxar um fio e vai fazer um Benjamin. Então, tratar TDAH, seja com medicamento ou não, durante o desenvolvimento das redes neurais da atenção, tem um desfecho totalmente diferente. E a gente não deve ter medo de medicação em criança. Isso acontece porque, ao longo da vida, a gente vai perdendo neurônios. Vocês sabiam disso? Lembra que eu falei que a gente não vai aprender coisas multiplicando neurônios. A gente vai aprender coisas aumentando a conexão entre os neurônios. Certo? Então, a gente nasce com 300 bilhões de neurônios, mas a gente morre com menos de 100 bilhões. Por quê? Porque a gente nasce com uma redundância, a gente nasce com um monte de neurônio, mas depois que aquelas áreas do cérebro já fizeram conexões suficientes para executar bem uma função, vai ter um monte de neurônio que está lá sobrando. O problema é que neurônio é uma célula muito cara, ela só consome glicose, basicamente, então é uma célula que gasta muita energia e ela não vai ser útil, porque o que é útil são as conexões entre os neurônios. Portanto, em diferentes épocas da vida, vai ter áreas do cérebro diferentes que vão passar por um processo chamado poda neural. Ou seja, lembra que as áreas motoras se desenvolveram muito bem nos 2 primeiros anos de vida?
e depois a gente foi focar em outras coisas, então aquelas áreas motoras podem sofrer um processo de poda neural, e irão sofrer, é fisiológico que sofra, um processo de poda neural, de modo que depois dos 3 anos de idade, o número de neurônios que tem naquelas regiões motoras é menor do que ao nascer. Porque aí ela começa a ter menos gasto energético para fazer a mesma função. Certo. Então, se as redes neurais da atenção estão se desenvolvendo lá desde o começo, o processo de poda neural acontece quando? Não sabemos exatamente. Isso varia de acordo com a área. Lembra que as redes neurais da atenção envolvem diferentes áreas? Então, juntando tudo, é mais ou menos dos 7 aos 15 anos de idade. Então, tratar déficit de atenção dos 7 aos 15 anos de idade é um desfecho completamente diferente do que tratar depois. Por quê? Embora que aqueles neurônios ainda não tenham tido a oportunidade de ter novas conexões, se eu pelo menos mantenho eles ligados, mesmo que seja artificialmente com um remédio, eu posso preservar para que eles não sejam podados. Eu posso fingir para o cérebro que esse neurônio está sendo útil, porque ele está lá disparando, mas às custas do remédio. Mas pelo menos ele não vai ser podado, permitindo que, mesmo depois da época natural de formar essas ligações, a gente ainda continue com um número muito grande de neurônios naquelas áreas, facilitando que a pessoa aprenda melhor essas conexões depois que passar os 7 aos 13 anos de idade. Então, aqui na região do córtex pré-frontal, por exemplo, a gente tem um pico, mais ou menos, até os 15 anos de idade. Depois disso, o número de sinapses que já aconteceram se mantém, mas o número de neurônios cai. Até que chegando aos 30 anos de idade, já houve total poda neural. Ou seja, não tem mais neurônios sobrando ali. E se a pessoa foi desatenta até os 30 anos de idade, para ela aprender a ser atenta depois dos 30, vai ser difícil. Pode tratar? Pode, mas a gente está só tratando o sintoma. A gente não está tratando a doença. Certo? Então, tratar TDAH cedo é totalmente diferente de tratar TDAH no adulto. Existem tratamentos não medicamentosos, como, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, estratégias comportamentais para diminuir esses sintomas, atividades de mobilização, que é basicamente você direcionar a atenção para uma coisa, depois para si mesmo, depois para aquela coisa, depois para si mesmo, tipo aprender a tocar piano, ou aprender uma dança, ou aprender o kata do karatê. A criança que faz isso, ela está o tempo inteiro exercitando a capacidade de direcionar a atenção e ela está fortalecendo as redes neurais da atenção. E neurofeedback, que é mais ou menos a mesma coisa, só que com o uso de um artigo eletrônico, que ainda está sendo bastante estudado, mas é bastante promissor. Então, a gente tem o tratamento não medicamentoso e o tratamento medicamentoso. E quando a gente fala de tratamento medicamentoso, a gente já sabe que quando a gente começa o remédio junto com a terapia, ele é mais eficaz. Ou seja, é superior às terapias isoladas. Se a gente faz só psicólogo, isso vai ter uma chance de em torno de 38% de melhora de sintoma. Se a gente faz só remédio, vai ter, em geral, 43%, 47% de eficácia. Agora, juntar medicamento com terapia cognitivo-comportamental aumenta para mais de 60%, quase 70% de chance de melhora. Ou seja, não tem mais por que a gente ficar só tentando tratar com TCC, porque é importante, mas também não faz sentido tratar só com remédio. Essas coisas andam juntos. O tratamento medicamentoso e não medicamentoso já é a primeira linha de tratamento e devem acontecer de forma simultânea. A abordagem integrada, medicamentosa e não medicamentosa, garante melhor resultado. Isso já está muito bem comprovado. Tanto é que nos guidelines internacionais, seja o guideline da Associação, da Federação Mundial de TDAH, defende que a primeira linha de tratamento já é medicação psicoestimulante. O NICE, que é o guideline americano, fala que na primeira linha de tratamento, acima de 5 anos de idade, já deve pensar em medicamento. E se for menos de 5 anos de idade, só a terapia. Então, 5 anos de idade, já entra os dois juntos. E o CADRA, que é o guideline canadense, que é o guideline mais respeitado para tratamento de TDAH no mundo, coloca como a primeira linha de tratamento os medicamentos estimulantes. Ou seja, não é para ter medo de fazer remédio para TDAH. Meu Deus, mas a criança com 5 anos, com 6 anos já vai tomar remédio tarja preta?
Vai. Vai do mesmo jeito que uma pessoa que recebe o diagnóstico de esquizofrenia hoje, ela tem que tomar o remédio hoje e vai tomar o resto da vida. Ah, mas eu vou tentar só psicólogo. Não vai funcionar. Ah, mas é importante. É importante. Mas se foi dado o diagnóstico de esquizofrenia, o tratamento medicamentoso garante melhor desfecho. Se você pegar o grupo que não medicou e o grupo que medicou, o que medicou depois de 10 anos tem mais gente viva do que o que não medicou. Ponto, acabou, isso já está provado. Então, existem algumas poucas doenças ou condições na medicina em que o tratamento medicamentoso deve ser a primeira linha de tratamento. E o TDAH é um deles. E não bastava ser eficaz. Todos eles, primeira medicação escolhida, os psicoestimulantes, que é a Ritalina, Concerta, Venvance, etc. Certo? Então, lógico que não é remédio isolado, é o tratamento não medicamentoso combinado, mas as duas coisas juntas. E aí surge o medo, né? Meu Deus, mas a criança com 5 anos de idade já vai estar tomando tarja preta. Doutor, quando ele for adulto, não vai estar usando coisa mais potente, não? Então, vamos responder essa pergunta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, só numa página já botei 7 estudos grandes que já mostraram que as crianças que usaram medicamento para TDAH tinham menor risco de uso de substância química quando adulto. Então, não. O uso de medicação psicoestimulante, mesmo que seja tarja preta, em criança e adolescente, é um fator de proteção para o uso de substância no futuro. Certo? Então, é um mito dizer que a criança que usou Ritalina vai ter maior chance de usar substância quando adulto. A criança não tratada só por ter TDAH vai ter um risco maior. A criança que é tratada também vai ter um risco maior do que a população em geral. Mas comparando as duas, que é o mesmo diagnóstico, a que foi tratada tem uma proteção. Bom, com isso eu acho que eu agora abro para as perguntas. Espero que tenha ficado claro em relação ao que é neurodesenvolvimento, por que é importante a gente entender o TDAH não só como uma desatenção da pessoa, uma pessoa desligada, mas um problema que está muito lá no começo. E que ficou claro também por que essas crianças têm vulnerabilidade e que a gente não deve ter medo de tratar. Não tem. Tá ótimo. E muito esclarecedor. Que bom. Você queria fazer uma pergunta? É rapidinho, tá, gente? Para a gente não passar o tempo da próxima palestrante. Não dá para todos fazerem. Então, eu vou permitir que uma pessoa faça. Vamos fazer uma boa pergunta, que aí já engloba tudo. A gente pode conversar também depois da aula, pode ficar tranquilo. A minha pergunta é, assim, até o término, acho que vai ficar até melhor a pergunta. Eu percebi que a atenção do trabalho que você faz está focado no indivíduo, na pessoa, na criança, né? E eu gostaria de saber, assim, de profissionais antigos e os novos, como eles veem após o indivíduo ter um diagnóstico concedido, como é o olhar, continua sendo para o indivíduo ou apenas para o diagnóstico que foi concedido para ele? Eu acho que o buraco ainda vai mais embaixo. Se a gente for pegar ainda médicos um pouco mais antigos, eles vão dizer que isso é tudo invenção da psiquiatria moderna, né? Que a gente está inventando novos nomes para coisas que sempre existiram. Mas a gente tem que dar nome às coisas para poder justificar os tratamentos e poder fazer pesquisa em cima disso. Até porque ciência, a gente não duvida da ciência, né? A gente vai lá e faz. Se a gente vai lá e faz e prova que não existe, então está provado. Mas até o momento é assim que a gente interpreta. Mas esse preconceito com o déficit de atenção e com outros transtornos mentais é clássico dentro da psiquiatria, dentro da saúde mental. Porque até hoje tem gente que não acredita em depressão e nem ansiedade, diz que é falta do que fazer, ou frescura. Então, lidar com isso é algo que todo mundo que trabalha na área da saúde mental já está muito vacinado e a gente tem que fortalecer os nossos pacientes para que eles não caiam nisso, para que não os afete. E realmente, assim, eu entendo que
eu enxergo como um grande privilégio hoje poder estar atuando de uma forma que eu posso conversar com a família e ter lá 1 hora, 1 hora e meia para entrar na vida daquela família e realmente conhecer aquela família, conhecer aquele paciente um pouco mais a fundo. E isso me dá a chance de talvez perceber uma nuance de, opa, esse menino mudou o jeito dele. Ele não era assim, eu conheço há 4, 5 anos, mudou o jeito de ser, o que está vendo? Ou então, percebo que essa mãe está mais ansiosa, ou agora está descrente em relação ao que vinha sendo feito. Então, para mim, é um grande privilégio poder atuar assim. Nem todo médico gosta desse tipo de atuação. E está tudo bem também. Tem médico que gosta mais de estar no pronto-socorro e prático resolutivo e atender 50 pacientes na noite e salvar 50 vidas. Para o meu estilo de medicina, eu gosto deste tipo de atuação em que eu atendo menos gente de uma forma diferenciada. Porque eu acho que para trabalhar com neurodesenvolvimento, não tem como ser se não for assim. Para trabalhar com neurodesenvolvimento, fazer rápido vai ser mal feito. Eu não enxergo de outra forma. E é por isso que um neuropediatra demora tanto para ser formado, um psiquiatra da infância demora tanto para ser formado. São 6 anos depois da medicina para ter um título de neuropediatria. Então, demanda você ter um conhecimento amplo de outras condições e é um estilo de prática médica, né? É gostar de ser detetive, é gostar de ser minucioso, gostar de entrar na intimidade daquelas pessoas. Nem todo médico funciona assim, mas é para isso que a medicina tem muitas áreas. Gostaria de ter muito mais tempo, porque eu sei que é um tema super interessante, né? Que provoca a gente a querer aprender um pouco mais. Agradeço demais, doutor Shelton, sua participação aqui com a gente. Uma honra para nós tê-lo aqui. Nós vamos agora, o Pedro vai te deixar uma lembrança, um presente por estar aqui com a gente. Vem cá, Adri. E esse aqui é um certificado de participação como palestrante no nosso encontro regional. Vamos bater uma foto nossa? Vamos. Obrigado, Vivi. Mais uma vez, muito obrigado.